Até agora, na nossa jornada, estabelecemos verdades inabaláveis: a existência de um coração secreto em toda a tradição, o testemunho das próprias escrituras sobre esse ensinamento oculto e a confirmação dos primeiros guardiões da igreja que se viam como iniciados em uma ciência sagrada. Então hoje nós vamos usar essa chave mestra para abrir a porta mais controversa e fascinante de todas, a identidade do próprio Cristo. E se eu dissesse que a figura que conhecemos como Jesus Cristo não é uma, mas três entidades entrelaçadas, e que a incapacidade de distinguir esses fios é a causa de toda a confusão, contradição e a perda de poder na espiritualidade ocidental? A maioria das pessoas, sejam crentes ou céticos, debate em um campo de batalha limitado. De um lado, os literalistas históricos que afirmam que cada palavra dos evangelhos é um fato biográfico. Do outro, estão os misticistas que, ao descobrirem impressionantes semelhanças com mitos mais antigos, declaram que tudo não passa de uma lenda. Ambos estão presos a uma visão bidimensional e ambos, portanto, perdem a verdade. O que vamos fazer aqui é introduzir a terceira dimensão, a perspectiva esotérica que reconcilia os fatos, transcende o mito e revela a realidade mística. Este conhecimento é o divisor de águas, é o ponto sem retorno da jornada de um buscador. Se tu tá pronto para desvendar o maior enigma da tradição ocidental e montar o quebra-cabeça que une o homem, o mito e Deus, já se inscreve no canal, ativa as notificações. O que vamos aprender hoje irá reconfigurar permanentemente a sua compreensão da realidade. E para desatar esse nó, precisamos separar os três fios que foram tecidos juntos ao longo dos séculos: o fio do Cristo histórico, o fio do Cristo mítico e o fio do Cristo místico. Apenas ao examiná-los separadamente podemos compreender a tapeçaria em sua totalidade e ver como a fusão desses três aspectos criou a figura grandiosa e patética que domina o coração do Ocidente. Comecemos pelo fio mais tangível, o Cristo histórico ou o Mestre Jesus. A tradição esotérica, baseada em seus próprios anais, que são acessíveis àqueles com a competência necessária para investigá-los, confirma a existência de um homem, um iniciado de altíssimo grau, que serviu como veículo para uma consciência ainda maior. Os anais ocultos nos fornecem detalhes que preenchem as lacunas dos evangelhos. Segundo essa tradição, o menino, cujo nome hebreu foi mais tarde adaptado para Jesus, nasceu na Palestina, não no ano 1, mas no ano 105 antes da Era Comum. Seus pais pertenciam a uma boa linhagem desde cedo. Seu fervor religioso e sua gravidade precoce levaram seus pais a consagrá-lo à vida ascética. Após um período em Jerusalém, onde demonstrou uma inteligência extraordinária, ele foi enviado para ser educado em uma comunidade essênia no deserto. Aos 19 anos, ele ingressou em um mosteiro essênio perto do Monte Serbal, um local frequentado por sábios da Pérsia e da Índia, que abrigavam uma vasta biblioteca de obras ocultas. Foi ali que mergulhou na doutrina secreta. Mais tarde, sua jornada o levou ao Egito, que na época ainda era um dos grandes centros onde os verdadeiros mistérios eram preservados, longe dos rituais públicos, que eram apenas um pálido reflexo. Foi no Egito que o jovem hebreu recebeu a consagração solene, a iniciação, que o preparou para o sacerdócio real, para se tornar um templo digno de receber um poder superior. Sua pureza sobre-humana e sua devoção transbordante o tornaram um canal perfeito. A hora cósmica havia chegado.
Uma nova civilização estava para nascer no Ocidente e um salvador do mundo era necessário para abençoar o Hércules criança ainda no berço. Um filho de Deus, um instrutor supremo da grande fraternidade de mestres, precisava de um tabernáculo humano. E o homem, Jesus, em um ato de supremo sacrifício, ofereceu voluntariamente seu corpo, sua vida, para servir de veículo a esta presença gloriosa. Esse evento, ele é simbolizado no Evangelho pelo batismo. O Espírito que desce como uma pomba não é uma metáfora poética. Ele representa a encarnação dessa consciência crística no corpo preparado de Jesus. A partir daquele momento, não era mais apenas o homem Jesus que caminhava na Palestina. Era o Cristo, um ser da hierarquia espiritual, operando através de um corpo humano. Por 3 anos, essa presença divina ensinou, curou e plantou as sementes de uma nova dispensação até que a missão foi cumprida. Este é o fio histórico, um homem real, um iniciado que se tornou o templo de um Deus. Agora vamos ao segundo fio, o mais controverso, o Cristo mítico. A ciência da mitologia comparada demonstrou de forma conclusiva que os principais eventos da vida de Jesus, o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro, o massacre dos inocentes, a crucificação, a ressurreição e a ascensão, possuem paralelos exatos nas histórias de outros salvadores do mundo, como Horus no Egito, Mitra na Pérsia e Krishna na Índia, milênios antes. O cético usa isso para dizer: viu? É tudo copiado, não existe nada original. O crente literalista entra em pânico, tentando negar as evidências. O ocultista, porém, sorri, porque entende a verdadeira razão por trás disso. Essas não são cópias, são ecos da mesma verdade arquetípica. São diferentes encenações do mesmo drama cósmico, o mito solar. O que é o mito solar? Não é uma simples adoração ao sol. O sol físico é a sombra, corpo visível do que chamamos de Logos, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo Criador. O curso anual do Sol no céu é a representação física, a alegoria da jornada do Logos no universo. O herói do mito, o Deus solar, ele nasce no solstício de inverno, perto de 25 de dezembro, quando os dias são mais curtos e as trevas, a escuridão reina. Então ele nasce de uma virgem. A gente vai entender um pouquinho melhor isso quando eu fizer o vídeo da precessão dos equinócios. Por quê? Porque o Sol, ele nasce na constelação de Virgem. Essas são as alegorias do esoterismo. A sua infância é cercada de perigos, pois o poder das trevas tenta destruí-lo. Ele cresce em poder, atinge o seu ápice no verão e então é crucificado no equinócio da primavera, quando o Sol cruza o equador celeste para dar sua vida e alimentar seus adoradores, amadurecendo a espiga e a uva. Esse mito não é a história de um homem, mas é a história de um Deus, uma verdade cósmica que se repete em ciclos eternos. Por isso, é uma imagem arquetípica. Por que então essa legenda se combinou com a história de Jesus? Que Jesus, ao se tornar o veículo do Cristo, tornou-se a mais recente e, para o Ocidente, a mais importante manifestação daquele mesmo Logos solar. Ele era, por ofício, o herdeiro de todos os heróis solares que o precederam. Temos outros. Temos Hércules, temos Hércules, temos Sansão, temos Hércules, temos Sansão. A história da sua vida, portanto, tinha que se conformar ao padrão arquetípico. A sobreposição do mito não invalida a história, pelo contrário, ela a eleva, mostrando que a vida daquele homem foi a encarnação terrena de uma verdade cósmica. E finalmente chegamos ao terceiro fio, o mais importante, mais íntimo, o Cristo místico. Este é o segredo mais profundo dos mistérios. O Cristo não é apenas uma figura histórica do passado, nem apenas um mito cósmico no céu. O Cristo é uma realidade presente, um princípio espiritual que existe em estado latente dentro de cada ser humano.
Cristo místico é a jornada da alma individual em sua busca pela divindade. Esse é o ponto mais alto da teurgia. É o objetivo final da teurgia, do hermetismo e da tradição da alta magia. O nascimento do Cristo no homem é a primeira grande iniciação, quando a consciência do amor divino desperta no coração do discípulo. O estábulo, a caverna de iniciação, é o silêncio interior onde este nascimento ocorre. A perseguição de Herodes é a reação das forças inferiores do ego que tentam destruir a nova consciência nascente. O batismo é a segunda iniciação, quando o discípulo recebe o influxo do Espírito e é testado no deserto de suas próprias tentações. A transfiguração é a terceira, quando ele vislumbra sua própria natureza divina. A crucificação é a quarta, a noite escura da alma, o sacrifício final do eu separado. E a ressurreição e a ascensão representam a quinta e a última iniciação, o triunfo final, quando o homem se torna um mestre, um mago, um com o Pai, um com o todo. Essa jornada não é uma biografia de um único homem, é um mapa da evolução humana, um drama que se repete na vida de todo iniciado que trilha o caminho. O apóstolo Paulo, quando dizia que até que o Cristo seja formado em vós, não falava de forma poética, ele falava de um processo real, técnico e de alquimia espiritual, ou seja, teurgia. Agora, podemos juntar os três fios. O Jesus histórico foi o homem perfeito que forneceu o veículo. O Cristo mítico é o arquétipo cósmico, o padrão divino que a sua vida manifestou. E o Cristo místico é a jornada interior que a sua história simboliza e que todo buscador deve trilhar. A grande tragédia foi quando a igreja, perdendo ou escondendo as chaves dos mistérios, fundiu essas três realidades em uma única figura literal, histórica e intocável. Ao fazer isso, ela projetou para fora que deveria ser encontrado dentro. Ela transformou o mapa da jornada da alma em um ídolo a ser adorado. Ela nos deu a história do Cristo, mas nos roubou a possibilidade de nos tornarmos o Cristo. Nossa tarefa como estudantes da alta magia é reverter este processo, é usar a história como inspiração, o mito como um mapa cósmico e a jornada mística como o nosso verdadeiro trabalho. O objetivo não é adorar o Cristo, mas formar o Cristo em nós. Esta é a verdadeira ciência por trás da religião, a pérola de valor inestimável que foi escondida no campo. Nosso trabalho aqui é desbastar o caminho, separar os fios para que possamos tecer a própria tapeçaria de ascensão. A verdade não diminui a figura do Mestre Jesus, ela a engrandece, mostrando não como uma anomalia divina, mas como o primogênito de muitos irmãos, o pioneiro de um caminho que todos nós podemos, devemos e iremos, em algum momento da nossa jornada da alma, seguir. Que os mistérios te conduzam além do véu. Um beijo e até o próximo vídeo.